Oi, Laura, tudo bem? Oi, sim, Laura, tu consegue só me dar um minutinho para eu entrar com um Zoom aqui da clínica? sim, e o que que eu faço? Se quiser testar o material aí para ir colocando, Como é que eu testo o material? O que que é? não sei se tem algum material que tu tem para colocar para as Eu pessoas tenho os verem. slides, mas aí eu posso dividir a minha tela, não? Acho que sim. Ó, quem sabe tu não tenta compartilhar ali. Aham, peraí, vamos tentar. Aqui, tá funcionando? Tá, dá para ver. Isso aqui eu quero achar os meus slides. Aqui. Aí, Aí, não direitinho. ai meu Deus, o que que eu fiz? Não é? Era para estar O que que é que tá aparecendo? aparecendo o slide ali que fala as questões corporais dos bebês e seus efeitos nas interações entre pais e bebês. É, mas ah, aí, como é que eu tiro? Ah, Recon, aqui, Aí, tá. Como é que eu consigo ver? Que agora eu não tô conseguindo ver nada. que aconteceu? Não, que eu não consigo ver os participantes e os slides ao mesmo tempo. Eu acho que não, eu não sei se tem como, na Ah, verdade. ah, Talvez aparece ali embaixo, ah, ali aparece para ti algo do Zoom, ah, talvez uma aba ali menorzinha. aham, procurar. Bom, também paciência. Bom dia, Laura. Eu já participei de outras reuniões, não dá para ver, não. Só se tu tivesse em dois telefones e às vezes dá microfonia. Se tu pega um Ah, para apresentação, mas não é bom porque às vezes fica dando interferência. Então aí ah, fica sem ver, pode abrir o chat num cantinho, e aí se alguma pergunta, alguma coisa, aí depois as gurias te ajudam. tá bom. Ai, meu Deus, tá bom, obrigada. É, ok, eu queria só ver os participantes para poder, se tiver alguma coisa, é para eu não estar falando só na tela, sabe? Mas não tem problema, vou falar assim. Outra coisa também, as perguntas do chat, a Josiane, que vai coordenar, né? Ela Ah, vai, ela vai te falando se forem surgindo algumas questões, tá? tá bom. E Eu vou agora, só. agora, Oi? agora tu tá vendo o quê? Eu tô vendo a tua tela. Se tu quiser parar de compartilhar até para que no início do evento eu A vou gente dá passar oi, né? eu vou passar também o vídeo da jornada da clínica Ah, e legal. daí depois eu tiro, tá? Tá, e deixa eu ver Uma aqui. forma, André, é ela te passar também esses diapositivos, aí uma outra pessoa fica passando os diapositivos e tu falando. Também pode ser É, assim. quer que eu vá passando os slides? Vamos vendo, daqui a pouco, se for muito desconfortável, daí pode ser. Tá, Mas também não combinado. vou Daí dar, tu me avisa. não vou dar mais trabalho também. Se tu preferir, pode me falar que eu vou passando, tá? Tá bom, tá, Tá. obrigada.
Eu já vi, eu só vou entrar aqui com o Zoom da clínica, que eu não sei o que aconteceu, só para ir passando os slides ali da jornada também, tá? Tá bom. Até logo. É. Eu estava olhando a hora, eu achei que já fosse 9 horas pelo outro telefone, mas é cedinho ainda, por isso que o pessoal não entrou. Daqui a pouquinho entra todo mundo. Ah, tá. Eu nem sei que horas são. São 10 para as 9 aí, né? É, isso mesmo. Uhum. Aí, agora deu. Tu estavas no congresso lá, Laura, da Lacoste, do Instituto Langage? Não, não, eu não fui, porque eu sempre faz muito tempo que eu vou, e aí agora deu. Tu tá com o nenê pequeno, né? Pelo que eu lembro. Tu lembra? Participei de uma reunião que tu mostraste, aí eu digo, ai, deve estar dando trabalho. Olá, bom É, eu dia. mostrei ele. Ai, Na meu Deus. verdade, era o encontro da Lacoste do bebê e que tu estava bem envolvida. Aí a Érica falou Ah, mais, comentou mais. Por isso, eu participo, é. eu sou só membro efetiva. E aí, por isso que eu Ah, estava de ti, da apresentação, tudo bem legal. sim, tá. É, que era aniversário dele, tudo, porque quando eu defendi a tese, eu tava quase indo para a maternidade. Bom dia, Laura. Eu sou a Michelle, eu vou fazer a coordenação então da atividade. Olá, bom Eu dia. vou te auxiliar. Como é que tu pensaste no percurso dessa manhã? Eu tenho os slides, na verdade, daí eu vou dividir a minha tela Tá? e vou lá. E é isso. E a gente vai. Eu pensei em fazer primeiro a apresentação, como eu fiz na para a coisa do bebê, e aí depois a gente pode conversar um pouco. Tem muitos dados de estatística e tudo mais, acho que daí é mais fácil falar depois, e daí fazer. Tá. Talvez a gente pode fazer uma ligação com a clínica, assim. Uhum, tá. Então, eu vou reunindo então, as perguntas, talvez, que se o pessoal deixar no chat, eu peço para ir deixando ao longo da apresentação, se quiserem fazer, para a gente depois, então, na parte da Uhum, discussão, né, poder resgatar essas perguntas, para não te interromper, então, seria mais ou menos isso. uhum. E vamos até. Tu tens 1 hora para falar mais ou menos, e aí uma meia hora, 20 minutos para discussão. Isso? Tá, eu acho que vai ser um pouco menos, porque Tá, mas a gente fala devagar e tudo, tá, e vamos conversando também. Se também é importante, né? A gente pode conversar, podemos ir comentando pouco a pouco durante a apresentação. Se tiver questões muito assim, não tem problema, viu? Pode me tá, interromper. tá bem. Tá, mas tu prefere que o pessoal interrompa a tua fala, ou que coloque no chat, ou que eu avalie essas questões no chat, e aí vá, dependendo do material, vá te propondo para fazer comentários dessas questões. Eu acho melhor a gente falar depois, assim. Tá, Porque senão muitas vezes as questões
a gente fala depois, né? A gente vai chegar no ponto. Tá bem. E aí, Pode ser. Pode ser. Pode ser. A gente vai aguardar. Eu vou só dar uma saidinha rapidinho aqui e já retorno. uhum. E Magda, tu veio agora no congresso? Não, não, sou bem arisca. Para te ter ideia, eu não saí nenhuma vez do Brasil ainda. Meio Ah, autista, assim, não gosto de movimento, de muita gente, de aeroporto. Então, eu moro numa cidade de 60 mil habitantes, ah, trabalho na rede bebê, sou pediatra. Sou pediatra, ah, tenho consultório, trabalhei 28 anos em berçário com prematurinhos e agora aposentada eu fico na rede. Então, a rede veio até mim permitindo que eu participe de todas essas coisas. ok. Aonde tu mora? Araranguá, em Santa Catarina. Fica a Aham, 220 quilômetros de Florianópolis e sim, 240 de Porto Alegre. Então, bem meio sim, do caminho entre Porto Alegre e Florianópolis. sim, já acampei em Araranguá. Legal, legal. Mas a tua família está aqui ainda, Laura? Tá, tá. Porto Alegre? Sim, Porto Alegre. Uhum, legal, legal. Laura, qual é que é a tua formação básica? É psicologia. Tá. Sabe, eu vou introduzir a tua fala, enfim, a tua de hoje, e aí tu te apresenta na Tá. sequência para o pessoal e aí iniciamos. Acho que eu vou dar uns minutinhos. Nossa, tem bastante gente. Acho que eu vou dar mais uns 2 minutinhos e depois a gente inicia para cumprirmos o horário.
Então a Marie Cristine tá indo para aí em agosto. Pois é. Aham. Ela Teremos o adora ir. prazer de tê-la de novo. Ela adora ir para aí para o sul, assim. Ela gosta de ir para Uhum. o sul nessa época. Ela esteve em fevereiro no interior de São Paulo. Hum. E, enfim, ministrou um curso de 3 dias, eu acho. E vários, enfim, daqui conseguiram ir, de Porto Alegre conseguiram ir, mas Ah, alguns não, né? ela gosta de ir Agora pro ela vem. sul. É, ela não gosta do calor daqui no meio do ano, daí ela gosta de ir pro sul. Mas ela diz que aí aqui é frio. É, sempre tem, né? Mas os locais estão cada vez melhor, assim, climatizados, estão confortáveis, assim, Ai, né? Se é quente, tem ar-condicionado, é confortável, assim. Tu passa um pouquinho né, com a temperatura entre, né, circulando na rua, mas os ambientes geralmente são bem climatizados, tanto no inverno quanto no verão. é. O verãozinho também de Porto Alegre é danado. Nossa. É. Esse último foi bem intenso. Eu tava aí em dezembro, foi bem difícil, né? É. Foi danado, não terminava mais esse verão. E o inverno anda, né? Fazia anos que não vinha um inverno mais intenso e agora também tá um inverno rigoroso. Parece, me falaram. Vamos começar? Uhum. Hum. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu sou Michele Poleto, eu sou membro do CEP de Porto Alegre e também trabalho com seminários na formação da Horizonte já há um tempo, em supervisão. Eu sou psicóloga e psicanalista e vou hoje, então, coordenar essa atividade com a Laura. Primeiro, então, gostaria de agradecer o aceite do convite de estar nessa manhã de sábado, disponibilizando, né, a tua experiência, a tua prática, enfim, os teus estudos, para compartilhar um pouco disso com a gente. Eu penso sempre que a clínica com bebês, né, o manejo com bebês, não se restringe simplesmente a quem atende bebê, mas ela implica todos na clínica, porque todos fomos bebês, todos com os quais a gente trabalha e escuta passaram por essa etapa do desenvolvimento e cada vez mais os estudos, enfim, as observações clínicas têm mostrado a importância do investimento e de estudo dessa área do desenvolvimento e o quanto que ela colabora para a escuta, enfim, de qualquer pessoa que buscar, enfim, ser escutado. E que é e quem trabalha com os bebês, então, exige uma multiplicidade de estudos, de áreas, né? Não apenas os aspectos emocionais, mas que envolvam várias dimensões. Então, o quanto é importante trabalhos de diferentes perspectivas. Então, hoje de manhã, a gente vai escutar, enfim, a fala da Laura, que vai trazer, então, as questões corporais dos bebês e seus efeitos das interações entre pais e bebês. Então, a gente tem uma boa manhã de trabalho. Laura, é contigo. Então, tu te Olá, apresenta e iniciamos. bom dia.
Então, hoje eu vou apresentar para vocês o meu. Não, eu sou psicóloga, eu moro na França há mais de 20 anos, eu fiz a minha formação aqui, mestrado e doutorado, e, e trabalhei muito tempo com a Marie-Christine Lasnik, fui estagiária dela, colaboradora, continuo fazendo os seminários, né, dos bebês com a Marie-Christine, com a Érica Parlato e com toda a equipe que trabalha com elas. Trabalhei na maternidade de Saint-Denis, não sei se vocês conhecem, na Maison do Bebê, na Vivaldi, que é a unidade para quem segue os seminários e tudo. A Vivaldi, ela intervém, às vezes, trabalhei um tempo na Vivaldi, que é a unidade que atende bebês da Pitié-Salpêtrière, com o Cohen, que é bem interessante, onde eles fazem bastante pesquisas. E depois que eu decidi sair da Pitié, aí eu vim trabalhar no Institut Mutualiste Montsouris, que trabalhando num centro médico-psicologique, que é como um CAPS, eu acho, é um centro de atendimento, e que hoje eu trabalho, que trabalho na Petite Enfance, com crianças de 0 a 5 anos. Então, a clínica do bebê, e também recebo bebês no consultório. Então, a clínica do bebê ela é super presente, e como eu me formei com a Marie-Christine desde muito, muito cedo na minha entrada na faculdade aqui, eu quis fazer um doutorado, e a Marie-Christine me apresentou a Érica para poder fazer esse trabalho. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de pesquisa do doutorado. É um trabalho que ele é... a base é eu fiz na Paris 7, então é super psicanalítico, tem a parte teórica, que eu trabalhei muito Geneviève Hague, eu trabalhei muito Boulanger, que é a sensoromotricidade, que eu sou, que me motiva muito a minha curiosidade, é a questão da relação com o corpo do bebê. Hoje eu vou apresentar para vocês os resultados, a metodologia de como que a gente chegou a esses resultados sobre as interações, sobre os efeitos dos apoios nas interações entre pais e bebês. E então então a ideia é apresentar, é mostrar para vocês como a gente faz, como eu fiz essa tese de doutorado, como ela foi criada, os nossos resultados. Ela é um pouco científica, ela foi publicada justamente para a gente poder discutir mais tarde, discutir os, com os médicos que a gente trabalha, sobre a importância também dos apoios no diagnóstico do autismo. E eu vou dividir a minha Está tela. publicada em português de algum formato, Laura, ou não? Eu acho que não. Eu tenho que falar com a Érica, na verdade. Mas agora a Marie-Christine, ela acabou de lançar um livro, mas eu acho que ela não lançou em português, que daí eu sei que ela colocou uma parte. Mas, não, eu acho que ainda não, por sinal, tem que falar com a Érica sobre isso, tinha esquecido. Tac. No Brasil, em português, a Geneviève Hague tem muito pouco material, e do Boulanger também. Então, Né? o teu trabalho viria, seria bem-vindo como uma referência, pensando esses dois autores, por exemplo. Mas Boulanger tinha, né? Teve um projeto, ó, eles publicaram o livro dele, não teve? Eu não sei se tem, não sei. Da Geneviève Hague tem alguns artigos. Mas eu tinha a impressão, eu sei que tinha um projeto de publicação
do livro Eu acho que sim, que tinha assim do Boulanger, que é a eu Raquel acho que sim, Castel. mas eu acho que não sei se está publicado ainda, mas Pode estava ser em que não. vias de que É, ela ela vinha para o tava, Brasil para dar cursos do Boulanger, né? ela quebrou bastante a cabeça para com alguns conceitos, Aham, porque é difícil, né, de é. traduzir, assim. Então, o título da tese foi As questões corporais dos bebês e seus efeitos nas interações. A nossa hipótese principal, ela quanto mais o entorno, os cuidadores, né, ãh, oferece apoios ao bebê, mais favorece as interações, inclusive daquelas dos bebês que foram diagnosticados com autismo posteriormente. O nosso objetivo era de compreender a influência dos apoios corporais oferecidos aos bebês na sua disponibilidade para se relacionar com o bebê. Então, mais a gente dá apoio, mais o bebê está disposto à relação. E a ideia era de correlacionar, então, a quantidade, os tipos de apoios com as interações entre os pais e os bebês. A nossa metodologia, nós trabalhamos a partir da análise detalhada de filmes caseiros. Essa análise de vídeos, ela foi disponibilizada pela equipe do professor Muratório. O Muratório já publicou bastante, eu acho, em português. Ele é um amigo muito fiel a Marie Christine e a Érica, e um grande um pesquisador importante sobre o autismo, que aprendeu a trabalhar muito com bebês graças a Marie Christine, né? Então, ele tem uma coorte, ele tem uma coorte importante para que a gente possa, de filmes, de filmes familiares, que a gente pode analisar. Então, aqui, como vocês podem ver, no começo, esses filmes familiares são filmes da década de 80, mais ou menos, e a gente e foi uma análise de longo termo. Então, a gente viu que as crianças que foram diagnosticadas autistas ou não. Então, como vocês podem ver, no começo a gente tinha 764 filmes e um total de 26 bebês ao todo, dos grupos AD e TD. AD, Autistic Disorder, que os bebês que vieram a ser autistas, e TD, com desenvolvimento típico. Aos poucos vocês vão lembrando. Então, a gente teve que fazer critérios, né, para poder organizar essa pesquisa. Então, desses 764, a gente pegou só filmes do primeiro e do segundo semestre, que deram 557, e filmes de 1 a 3 minutos, que a gente chegou a 386 vídeos. Desses vídeos, teve uma tiragem aleatória para equilibrar os grupos. Então, nós tivemos 100 vídeos do primeiro semestre e 97 vídeos do segundo semestre. São 6 meninas, dessa população que a gente trabalhou, então, são 6 meninas e 14 meninos, acompanhados ao longo dos 2 semestres. 10 bebês foram diagnosticados posteriormente com transtorno do espectro autista e 10 do desenvolvimento típico. A gente teve um total de mais ou menos, de mais de 5 horas de vídeos, e 50 vídeos foram codificados por 2 avaliadores de forma cega. Eu já vou explicar para vocês o que é a forma cega, na verdade. Foram realizadas mais de 3.654 anotações, com uma média de 18 anotações por vídeo. Assim, um vídeo, então, ele tinha de 1 a 3 minutos, a gente podia ficar pelo menos uma meia hora codificando, né, cada movimento que tinha nesse vídeo. Para essa pesquisa,
a gente fez mais de 5 horas e tudo, foi bem longo, na verdade, é mais longo do que a gente imagina, mas teve uma outra pesquisa que a gente fez com os vídeos de análise de tratamento da Marie-Christine, que eram vídeos de 1 hora. Então, para cada vídeo, a gente precisava de pelo menos umas 6 horas de análise, de codificação. Isso foi bem longo, essa pesquisa foi também o doutorado de uma das colegas, e eu acho que ele vai ser publicado logo, porque precisava também passar pelo comitê de ética e tudo. Mas, então, a gente usou como suporte de um software que se chama Elan, que se chama Elan, desenvolvido na Holanda, e que é uma ferramenta de anotações de vídeo e dados de áudio que permite realizar essa microanálise. A Marie-Christine fala bastante da microanálise, com o objetivo de gerar as análises estatísticas. Então, o Elan, ele se apresenta assim. Aqui está o vídeo que a gente vai analisar. Aqui, né, a duração do vídeo. E para cada movimento que a gente. Aqui são os atores, bebê, adulto, contexto, e para cada movimento a gente vai codificar aqui, quantificar o que está acontecendo. O processo, então, de codificação é apresentado pela tabela de atores, as anotações, e a gente vai marcando imagem por imagem. Então, a gente realizou o trabalho em 3 etapas. A elaboração de uma grade de comunicação, de codificação, a codificação e a análise estatística. Só para voltar para explicar para vocês o que é a análise às cegas, é quando nós somos 2 colegas codificando a mesma coisa. E a gente tem que ter uma concordância entre as nossas 2 análises, porque o que para mim pode ser uma interação, para minha colega pode não ser uma interação. Então, a gente não pode comunicar as 2 e a gente tem que as 2 codificar. E aí, para as 2 foi interação? Então tá, então a gente está indo pela mesma linha. Como nós 2 fomos formadas mais ou menos pelos mesmos professores, mesmas teorias, então a gente tinha essa concordância, e quando não tinha, uma terceira pessoa atuava como jurado, que no caso era a Érica. Vai lá. Então isso é bem importante, essa concordância, porque aí a gente sai, né, de uma visão subjetiva, assim, não é porque eu acho que... Não, eu não acho nada. A gente estabeleceu que uma interação é assim, né? Nós analisamos os vídeos com base de 3 critérios. Os estados de vigília do bebê, que são os estudos do professor Prestel, que a Marie-Christine tinha uma época que falava bastante sobre o Prestel, onde nós consideramos só o état de veille, o estado de vigília onde ele estava calmo, para poder ter interação. Então, a criança tem que estar disponível a essa interação, não vai ser enquanto ele estiver chorando, dormindo, ou tentando dormir e tudo. A presença e o tipo de apoios corporais e as interações entre os pais e bebês. E esses foram os nossos critérios de análise. Então, nós medimos a presença dos apoios físicos e humanos. Foi numa reunião com a Muriel Chauvet que a gente criou essa grade de codificação, em que nós consideramos 5 tipos de apoios: o apoio de cabeça, o apoio das costas, quadril, abdômen e pés. Os apoios físicos consideramos como qualquer base sólida material, enquanto os apoios humanos são aqueles oferecidos por uma pessoa, aquele que está segurando o bebê, né, que porta o bebê. Aqui tem alguns exemplos de apoio. Por exemplo, aqui nós temos um apoio
Ai, a minha tela não tá, mas esse aqui é do quadril. Aqui é um apoio das costas. E humano. Quadril sólido, material, e físico e humano. Aqui é barriga e aqui são as costas. Nessas imagens, né, durante o vídeo, a gente codifica o tipo de apoio, o tipo de interação. É isso que eu estou explicando para vocês. O que é que a gente estava se interessando a codificar nessa imagem. Em seguida, nós codificamos as interações entre pais e bebês. O adulto fala com o bebê em mamanês ou não. Aqui. Cada vez que tinha isso, a gente fazia aquela etiqueta, aquela codagem e colocava mamanês ou não. O adulto canta para o bebê, o adulto toca no bebê, o adulto interage com o objeto, que tinha bastante também, ou ele interage com sons não linguísticos. E da parte do bebê, é se o bebê inicializa a interação e se ele responde ao interlocutor. Para inicializar a interação, a gente deixou 3 segundos. A gente considerou 3 segundos para codificar se ele inicializava ou não. Para cada vídeo codificado, a gente elaborou uma representação em forma de cronograma, isso se chama. Se trata de um resumo gráfico da ação em cada vídeo. No eixo vertical, estão representados os atores do vídeo. Então, vou explicar para vocês aqui como é que é, para depois vocês entenderem também um pouco como que a gente pode ter essa visão um pouco mais ampla do que estava acontecendo. No eixo vertical estão representados os atores, as ações e eventos são representados por retângulos, posicionados ao longo da linha do tempo do ator, com início e fim bem definido. E as cores indicam a natureza da ação. Se tem fala, se fala com mamanés, se canta e tudo. Aqui. Então. Eu vou explicar para vocês. No fundo desse cronograma, a gente vê a quantidade dos apoios oferecidos pelo entorno. Então, aqui tinha no vermelho não tem nenhum, amarelo para um apoio, verde para 2 e o azul para 3. Por exemplo, aqui a gente pode ver que o Cláudio, ele interage pela primeira vez com o adulto ao longo do início, do início do vídeo, enquanto ele está deitado de costas, e o adulto estimula ele em mamanês, lá, o azul, sons e o toque. O adulto continua estimulando verbalmente, mas quando o Cláudio muda de posição, passando a ter apoios nas costas, abdômen e quadril, ele responde uma segunda vez ao final do primeiro minuto e rapidamente uma última vez no fim do vídeo, sem nenhum apoio, enquanto o adulto continua estimulando de forma quase constante durante os 90 segundos de vídeo. Então, a gente vê aqui, ó, o adulto continua no mamanês, continua no toque e depois, na medida que o vídeo vai passando, que não tem interação, ele já vai diminuindo a interação, a resposta. Para cada vídeo, a gente tinha um cronograma. Foi uma ferramenta, a Marie-Christine dizia que a gente ia jogar carta com essas imagens, que é que essa síntese, ela fazia com que a gente pudesse comparar as análises e também observar qual era a tendência, né, dos comportamentos dos bebês. Então, o que a gente viu depois? A gente fez tudo isso e como é que foi que a gente pensou em
usar, né, de toda esse material que a gente tinha. A primeira coisa que a gente se perguntou foi como é que esses bebês que foram diagnosticados autistas a posteriori e esses bebês que não tiveram autismo, como é que eles participam? Como é que os bebês da nossa população, da nossa coorte, eles interagem entre eles, interagem, não entre eles, né? Para isso, a gente definiu a taxa de participação. Essa taxa de participação é a fração do tempo dos vídeos em que o bebê está efetivamente em interação. Por exemplo, aqui ele está 26 segundos, só nesse momento aqui, e o tamanho do vídeo. Então, nós observamos uma diferença muito significativa nessa taxa de participação. Os bebês que foram diagnosticados com autismo posteriormente interagem 2 vezes menos que os bebês do grupo do desenvolvimento típico. Então, aqui, ó, esse daqui, a gente tem que olhar o azul, que são esses bebês aqui que tiveram um diagnóstico mais tarde. Eles interagem 2 vezes menos do que desenvolvimento típico. A gente pode dizer, mas claro que sim, né, Laura, óbvio. Mas como é que a gente vai saber isso? Como é que se podia saber naquela época e como é que a gente vai saber isso também com bebês de 0 a 6 meses e de 6 a 12 meses? Isso é importante também, ter essa prova. Da onde vem, então, essa diferença de interação? Da onde vem, por que eles interagem tanto menos? Não é tão óbvio assim, porque eles são autistas. Sim, só que naquela época a gente não sabia, né? Então, essa diferença, ela vem do do ambiente do bebê. Os bebês que vieram a ser autistas, eles são menos solicitados, eles estão menos bem posicionados em termos de apoio físico e de conforto. Ou também essa diferença vem da capacidade de interação do próprio bebê. Se os bebês que vieram a ser autistas, eles respondem menos às solicitações, ou se eles estão menos engajados nas trocas interativas, porque a gente pode responder, né, só dizer sim ou não, a gente pode ter uma comunicação de ping-pong, sim ou a gente também pode manter a interação. Eu imagino que vocês trabalham sobre isso. Como esses bebês são solicitados? Nós observamos que os bebês receberam uma solicitação de natureza semelhante em proporções similares, tanto no grupo AD quanto no grupo TD. A gente viu que eles tiveram solicitações tanto que os pais, o entorno solicitou eles com uma maneira falando com sons de proporções similares. Então, independente de como o bebê respondia ou não, os pais estavam, tanto no primeiro e no segundo semestre, os cuidadores estavam ali mantendo a solicitação. Quais foram os apoios oferecidos? A gente também viu que nos dois grupos a distribuição é muito semelhante dos tipos de apoio. Do primeiro para o segundo semestre, os bebês passam de 3 apoios frequentes para apenas um apoio predominante, o que pode ser explicado aqui. Tá? O que pode ser explicado, né, com o começo da marcha, com a aquisição da marcha, quando a criança começa a caminhar. Os tipos de apoio também são similares. Eu estou com a minha... vai lá. Os tipos de apoios também eles foram similares. Mas o que nós podemos... Então, humano, físico, sem apoio ou misto.
o que a gente pôde notar é que no segundo semestre, que os pais dos bebês do grupo AD oferecem significativamente menos apoios humanos do que os bebês do grupo TD. Então, já pensamos que pode ter um pouco menos de portagem, né? O que é do corpo do bebê que aparece nisso, que os pais, eles pegam menos o bebê, oferecem menos apoios humanos. Depois nós nos perguntamos, os bebês respondem nas mesmas proporções às solicitações dos adultos? Não, vá lá. Como eles respondem, assim, na mesma proporção? Para isso, a gente calculou a taxa de resposta, o número relativo das solicitações às quais. Então, aqui tinham 3 tipos de respostas para essas solicitações, para o tempo de solicitação, para as 4 sequências de solicitação. Se analisarmos a média da taxa de resposta por grupo e por semestre, vemos que elas são muito semelhantes, ou seja, os bebês dos grupos do grupo AD e TD respondem praticamente na mesma proporção. Nós também observamos que os bebês do grupo AD iniciam menos as interações no primeiro semestre. Então, eles podem responder, uma coisa é resposta, outra coisa é interação. Então, a gente se perguntou, será que os bebês do grupo AD, eles demoram mais para responder? Eles são mais lentos? Nós percebemos que se aumentarmos o tempo de tolerância para a resposta de 3 para 6 segundos, a taxa de resposta entre os 2 grupos se iguala. Isso mostra que os bebês do grupo AD, aqui ó, do grupo AD, são igualmente capazes a responder, mas que eles precisam de mais tempo para isso. Bruno Gepner, não sei se vocês conhecem os trabalhos dele, ele já tinha trabalhado sobre isso, mas para crianças maiores, para as crianças autistas maiores. Tanto é que ele desenvolveu um logiciel, não, um programa de computador para os desenhos animados, para deixar mais lentos os desenhos animados, para as crianças autistas poderem também. Então, quanto mais tempo a gente dá para o bebê responder, mais chance ele tem mais chance a gente tem de observar uma resposta, mas que a tolerância ela também não pode ser muito longa para não prejudicar o ritmo da interação. E que também a gente vai perder um Só pouco. resgata, quem sabe, Laura, o que é o AD e o TD, que daqui a pouco a gente ouvindo, a gente se perde o que é. Eu acho que é importante que tenha claro, né? Que todo mundo que está escutando lembre o que é o AD e o que é o TD. AD é a Autistic Disorder e TD é Typical Development. Então, a gente tem que prestar atenção no azul, que é as crianças os bebês que vieram a ser diagnosticados autistas mais tarde, a posteriori. Então, o azul é o que vai nos interessar. O que tem a dimensão de risco. Olhar clínico, exatamente. E o TD, A autista, T, D, desenvolvimento. Então, se a gente dá mais tempo, porque às vezes acontece, né, tanto na terapia, que tem aquela coisa do regulation up, que a gente tá, mas mais tempo a gente dá para o bebê, mais possível ele tem de responder. Mas uma vez que eles respondem, será que eles conseguem se manter numa interação?
e consegue manter a interação. Para isso, a gente mediu, então, a taxa de interação, que foi a fração do tempo de interação recíproca, de uma interação recíproca, durante a qual o bebê está ativo na troca, tá? Ou seja, nós só consideramos as interações em que ambos os interlocutores estão engajados no diálogo. Em termos de interação, os bebês do grupo AD, que vieram a ser autistas, participam um pouco menos do que os bebês do grupo TD. Bom, então, a gente conclui nessa primeira parte que a diferença não vem do ambiente dos bebês, já que eles estão instalados e são estimulados de forma mais ou menos semelhante, e que também não vem da capacidade da interação dos bebês, já que eles respondem às solicitações na mesma proporção. Por outro lado, os bebês do grupo AD demoram mais tempo para responder e, por isso, participam um pouco menos das interações. Além disso, os vídeos do grupo AD eles são mais longos. Então, os pais eles tendem a esperar mais tempo pela resposta. Na continuação da nossa análise sobre a influência dos apoios, que agora a gente vai entrar na questão dos apoios, nós observamos como o índice de participação dos bebês varia de acordo com os apoios. Qual é a influência, então, dos apoios na interação entre pais e bebês? Para todos os bebês, a taxa média de participação aumenta conforme o número de apoios disponíveis. Ou seja, quanto mais apoios o bebê recebe, mais ele participa na interação. O que a gente viu, assim, o que a gente vê, às vezes, na clínica, e que tinha alguns vídeos, tem muito os pais que seguram o bebê assim, né? Assim a gente estava considerando apoio sem apoio. Ai, olha, ele não me olha, olha só, madame, ele não me olha. É, sim, mas então, como ele tá, né? Então, do tipo assim, o que a gente notou foi essa diferença, mais apoios, mais ele tá disponível à interação. Nos bebês do grupo AD, a taxa de participação com 3 apoios é significativamente maior do que com menos apoios. Já no bebê do grupo TD, essa diferença é menor no segundo semestre. Então, se destaca... Aqui a gente destaca a importância da combinação de 3 apoios. Isso a Marie-Christine deve falar para vocês, ela tem falado bastante, que foi o que a gente... a nossa chavezinha, assim, da ideia desse trabalho. Foi a importância da combinação dos 3 apoios, bacia, costas e cabeça. Então, assim, não necessariamente os outros apoios não são importantes, mas esses são os mais importantes. A gente parte daí para poder tentar trabalhar ou colocar o bebê de uma forma não só confortável, mas que ele possa estar disponível à interação. Então, essa foi a nossa conclusão. Com esse trabalho, a gente conseguiu confirmar estatisticamente essa hipótese por meio da microanálise, a importância, né, dos vídeos caseiros, na verdade. Esse trabalho de doutorado ele é resultado de um esforço essencialmente transdisciplinar, que se apoia na psicologia do desenvolvimento, na psicanálise, na sensorimotricidade e também na engenharia de dados, porque a gente tinha um engenheiro que trabalhava com a gente, com o objetivo de trazer uma resposta científica à nossa hipótese. Os bebês de ambos os grupos, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, respondem mais às solicitações dos pais
e se engajam mais nas interações quando o número de apoios aumenta, especialmente na combinação dos 3 apoios: bacia, costas e cabeça. Também reforçamos a importância de dar tempo ao bebê para responder e a necessidade de se ajustar no ritmo da interação, conforme o tempo individual de cada bebê. Bom, a ideia dessa última frase era de dizer, sim, nós fizemos uma pesquisa com uma qualitativa, com esse número de bebês, e que a gente também não pode ficar em um só, né, do tipo, dar isso como resultado, mas que cada bebê tem o seu tempo, cada bebê tem a sua particularidade, mas que ela é importante também para a gente poder provar essa importância e a importância também da clínica do bebê. Vá lá. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Então, a gente pode abrir agora para a gente poder conversar um pouquinho. Tem já uma questão no chat aqui que eu já vou passar. Estava ao longo da tua fala. Se vocês foi a da Ana Clara, vocês anotaram, avaliaram diferença na interação dos cuidadores desses bebês? Não, o que a gente anotou, o que a gente cuidou foi os tipos, né, de interações que eles solicitavam os bebês, que foi ou o bebê, o adulto ele fala com o bebê em mamanês, em Mamanê manhês, seria o manhês, Laura. pardon, manhês. Tá. Ele canta para o bebê, ele toca para o bebê, ele interage com o objeto ou interage com sons não linguísticos. Tiveram outros resultados, óbvio, né? Porque a tese eu dei agora os resultados mais importantes, mas tiveram outros resultados que a gente analisou, sim, essas diferenças de interações. Mas eu não tenho aqui, eu acho. Posso buscar. Mais alguém gostaria de colocar no chat ou fazer a pergunta mesmo pelo microfone? Magda? Em primeiro lugar, parabenizar, porque foi trabalhoso. E através do Lacoste Bebê e muito amiga da Érica, e nos comentários, porque tem um grupo que a gente se reúne em grupos menores nas sextas-feiras, uma vez por mês, e a Érica cobra muito essa história de pesquisa e clínica, de como a gente vai usar no dia a dia. Eu ouvi a Laura em março na Lacoste Bebê, e a partir daí, na observação do consultório do dia a dia de crianças que eu tenho dificuldade de avaliar e da mãe se queixando meio deprimida, eu começo a observar como é que a mãe pega no colo, como é que ela tira a roupa do bebê, como é que a pessoa que está junto com a mãe está ajudando nesse apoio e o manhês. E como fez diferença no meu consultório de pediatria. Porque a gente vai instigando a mãe a saber fazer. Então, é isso que eu admiro na Lacose, que na transdisciplina, no apoio, dá embasamento para o pediatra para a gente usar no dia a dia, porque até chegar na fonoaudióloga, na terapeuta ocupacional, são pequenas coisas que a gente pode mudar no dia a dia do acompanhamento dessa criança. Então, parabéns e sigam firmes na comprovação científica, mas eu já estou usando um trabalho de doutorado no dia a dia. Não, eu acho que foi bem importante a gente, meio cansativo, pode parecer não, na real é passional, assim, do tipo, ainda mais a gente quando começa a sair os resultados, é legal, mas é muito fastidioso, assim, né, de ficar codificando e tudo. Mas é importante para a gente poder ter uma conversa com certos médicos, se a gente quer colocar algum projeto em prática e tudo,
eu falo aqui na França, tem certas pessoas que só entendem se a gente dá números. Então, a ideia era também começar a provar alguma coisa de uma forma científica para a gente poder discutir com eles. E aí, especialmente, Laura, até pela fala da Magda, o quanto que muitos elementos são sinais muito sutis. Se a gente também não tiver uma sensibilidade e um olhar atento, passa batido, não, ele olha. Se aquele É. pediatra, né, ou profissional, enfim, que olha rápido, ou que faz um bom manhês, não, olha só, ele olhou e ignora o que a mãe traz, ignora a sensação, né, que a mãe passa, do que ela sente da dupla, né, muita coisa se perde, e aí não tem chance, e talvez num princípio são intervenções mais simples, isso que a Magda está falando, com pequenos manejos tu já consegue ajustar. Eu lembro uma vez que eu atendi uma família com um bebê, a mãe muito angustiada, o pai muito angustiado, tinha uma suspeita, enfim, de alergia à proteína do leite, enfim. Mas aí, quando ela senta na cadeira do meu consultório para dar o leite para o bebê, ela estava completamente desorganizada fisicamente, a mãe. Quando eu acomodo ela na poltrona, simplesmente que ela esteja relaxada, o bebê se acalma. Então, são sutilezas, muitas vezes, desse, né, para esse olhar e essa intervenção. Ela parece que é algo super complexo e difícil. Sim, em alguns momentos poderá ser, mas precisa desse olhar sensível, né? E o teu trabalho oneroso ali da pesquisa, Laura, colabora com isso, porque traz evidências plausíveis, detectáveis, né, com fundamento, com um olhar científico que fundamentam a nossa prática ali na clínica, como a Magda trouxe, né? É. Nice, por favor. Bom dia. Um prazer imenso estar aqui. Eu sou de Brasília, aqui da Sociedade de Psicanálise de Brasília, mas infelizmente eu li que eram 9h30. Então eu já cheguei, acho que mais da metade do caminho. Mas o alívio foi saber que vai ser gravada, né? Está sendo Está gravada. sendo isso. Muito obrigada, Michele. E eu estive também, Laura, eu morei em Paris por cerca de 3 anos, justinho, justinho. Então, eu conheci a Lasnik, né, também, mas não cheguei a fazer uma tese de doutorado com ela, que acho que é um privilégio. E queria agradecer muito a você do momento que eu consegui ver e participar ali. Então, praticamente no final da sua fala, eu achei muito rico, porque assim como a com licença, Magda, vou te chamar de Magda pela proximidade sensível que esse encontro traz. E o que você falou, né, Michele? Vou ver se eu consigo juntar. Você falou, quase no final, Laura, e é uma importância fundamental, você falou a frase assim, porque há pessoas que só entendem com números. E é por aí, porque traz a questão da evidência científica, e como a Magda falou, né? Fazer essa ponte aí entre a pesquisa e a clínica. E assim foi o Winnicott, né? Um pediatra, antes de mais nada, com uma grande paixão. E ele fez essa transição. E o que você falou, Michele, e também a Magda, quanto dá um holding, quanto dá um- uma continência à mãe, como vai, né, o relaxamento e o bebê sente, que nesse momento é a via sensorial, o tom da voz, a maneira como segura, né, a pressão desse
de segurar o bebê. Então, são vários indicadores que o bebê, né? O bebê começa uma vida saindo da casa anterior, do útero, temperatura, isso, aquilo, mudanças, também como o ambiente da própria mãe está, né? Ele vai já sentindo, não percebendo as sensações dessa mudança. Já estou acabando. Eu trabalhei lá na Santa Casa do Rio, então, numa das reuniões clínicas, olha, foi um impacto enorme. Nasceu uma bebê com uma úlcera. Hum. A partir daí, a história de vida dessa mãe não tinha como ter um bebê de uma forma diferente. Então, essa sensorialidade já vem nessa primeira casa. Mas quando a mãe encontra profissionais que podem dar esse apoio, a esperança, né, de um, um continente para a dupla é essencial para esse desenvolvimento. E aí, Magda, o pediatra, como você sabe, muitas vezes é a primeira pessoa, o primeiro profissional que pode vir a indicar. E aí, né, Michele, chegar aos consultórios nossos. Então, Laura, muito obrigada. Uma pesquisa minuciosa, trabalhosa, mas espero. Bom, a torcida imagina aqui que você publique também num livro, que vale a pena. Muito Ah, obrigada. obrigada. Eu acho que é muito importante isso da gente ficar atentas também. Esse trabalho de microanálise afina o olhar. E esse olhar mais assim do detalhe, né, que a Marie-Christine fala da dentelle, é muito importante, porque às vezes a gente passa um passa-côté, a gente não se dá conta, e, e aí fica mais difícil. É por isso que ela diz e orienta que as sessões, né, com os pais, com o bebê, enfim, sejam filmadas, por mais que onere fazer isso, por mais que depois para fazer né, o estudo dessa sessão, né, posteriormente, o relato dela, mas como a gente não trabalha com o bebê e com os pais apenas com informações via palavra, a gente trabalha também com o tônus dos pais, corporal, do bebê, como é importante a imagem, e a gente também, mesmo estando muito presentemente ali na sessão, não tem como fazer toda essa coleta de informações no ao vivo. É preciso uma posteriori da clínica com essa população, com os bebês, com esses pais. Porque vai ser num outro momento que vai ser possível. A Marie-Christine traz várias situações de vivências que ela se deu conta depois de assistir o filme na sessão e aí, opa, olha só o que eu disse e o que eu fiz e o efeito que teve. Então, o Isso é um quanto ato. que esse elemento é importante. E ela fala muito também, isso é um ato de humildade também, né? De conseguir olhar depois de volta, porque é muito difícil olhar de volta à sessão. É muito Exatamente. difícil. Mas a gente tem que ser humilde e olhar bom, uma coisa é a gente olhar uma sessão da Marie-Christine, que mesmo se tem algum erro, a gente aprende. Algum erro, não, mesmo se tem alguma coisa, a gente continua aprendendo. Mas quando é uma sessão nossa, é muito difícil, assim, de sair, de tomar uma distância e sair, assim, só da crítica. É dizer, não, o que é que a gente pode melhorar? E não só se Exatamente. criticar. Acho que elas nem que traz esse exemplo da clínica dela, assim, dessa clínica viva, que não importa quantos anos de estrada tenhamos,
que a gente precisa desse olhar mesmo de humildade, né, para a clínica, Laura, e porque é daí né, que os entendimentos, que as intervenções vão ter uma potência maior. Lembrando que os pais vão ser participantes disso, né, são coterapeutas, como ela convida. E é importante, né, esse nosso lugar de não poder tudo, né, de não ser, não responder tudo ao mesmo tempo e naquele momento. De poder ter essa sensibilidade porque alguma informação ela vai ser processada no depois, dentro da gente mesmo, né? Da onde também, isso que tu está falando, eu achei importante da tua fala do começo, da importância da clínica do bebê, mesmo para quem não está atendendo o bebê. Exatamente. Essas crianças que a gente atende, que chegam no consultório com 2, 5, 6 anos, ou os adultos que também estão muito... Adolescentes. Adolescentes, eu não tenho clínica de adolescente, por isso que me passou. Uhum. Mas a gente tendo essa sensibilidade pela clínica do bebê, a gente consegue também trabalhar melhor, ou de forma até um pouco mais clara, né, e detalhada dessa pessoa que está chegando mais tarde, mais madura. Eu tive uma situação no consultório algumas semanas atrás, eu atendo algumas pessoas também com mais idade, e me chamou a atenção, né, depois desse mergulho mais aprofundado no estudo dos bebês e da clínica dos bebês, dessa questão especialmente sensorial, me gritou elementos com idosos também na escuta clínica. E aí a gente foi mexer e tinham questões que aí, lógico, a pessoa não lembrava, a gente fez uma hipótese, né? Mas de uma sensorialidade que possivelmente tem dos primórdios, dos primeiros dias de vida, das primeiras semanas, assim, né? Então, e a possibilidade de criar uma narrativa para isso, assim, né? E que só veio, não é porque vem uma fala atual, era uma hipótese, né? Pela clínica dos bebês, eu contaminada com isso e aquilo me soou, tá, mas e como é que ela foi como bebê? E aí surgiu, sabe? Fez sentido isso para a clínica, então, como é importante. Nice, depois te dou a palavra. Tem outro colega também. Teu microfone está desligado, Nice. Ah, ok. Mas como a gente vai também se sensibilizando, quando Laura falou da questão do erro, né? E você também, Michele, aí me veio o Thomas Edison. Mas como o senhor chegou à lâmpada? Ah, eu errei, não me lembro agora, mas eu errei 1000 vezes. E com cada um dos erros eu aprendi. Então, essa flexibilidade nossa, se a gente deixar o julgamento do seu superego lá, a Isso. gente aprende. Porque o que que esse erro? Ele é um sinalizador de algo que se visibilizou ali, não é? Ele é amigo, ele não é inimigo, né, Não Nice? é inimigo, não é, não é. E aí o que você falou, Michele, quando você falou a palavra assim, falando que também atende idosos, aí você falou, eu estava lá falando, aí veio uma hipótese, né, que você, né? Ah, talvez pela contaminação, ou palavra bendita, porque é no outro vértice de estar contaminada com essa escuta do primórdio, do sensível. Exatamente, E exatamente. passa na cabeça, né? Veio, e se veio foi nesse entre. Porque somos, no processo do desenvolvimento, levamos esse bebê, levamos a criança, levamos o pré-adolescente, adolescente até chegar, né? Então, é de uma, como dizem, não sei se vocês conhecem o peraí, Mate Gabor, que ele é também um terapeuta, um psiquiatra, é canadense. Então, ele diz, é isso, o corpo nunca esquece. E a transferência,
A Ivanise Fontes, ela fez também uma tese de doutorado, já há uns 20 e tantos anos, com o Fedidá. E o Fedidá é referenciando até o último fio de cabelo dele. Então, é o que você falou, Michele, que passou isso com uma pessoa idosa, e não é pelo recalcado, pelas Não. ideias, porque lá atrás é o corpo, é a É. sensorialidade. Uhum, E uhum. aí a transferência, de alguma forma, vem ou com imagens, ou até mesmo sensações nos nossos corpos, Exatamente. né? Então, essa clínica e a pesquisa, Laura, é apaixonante. A gente Uhum. não desgruda dela. Viva essa contaminação, Michele. Laura, tem uma questão no chat, só para lembrar quais são os tipos de apoio que foram considerados na pesquisa. Eu lembro que era cabeça, costas. Quadril, abdômen e pés. Tá. Então, Elisete, eram esses os apoios. Eh, posso falar? Pode? Deve? Então, queria parabenizar a Laura pela pesquisa, pelo trabalho. E, assim, trabalhando, hoje em dia eu faço um trabalho de AT, Hum. até com adolescentes autistas, adolescentes mais graves. Ah, eu acho muito legal. Aqui não tem isso. Ah, eu acho isso muito legal, o trabalho de AT. E falando com as mães, assim, muitas vezes isso é um relato que já me veio mais de uma vez, em que elas foram em médicos quando vou tomar um paciente como exemplo, e era um menino que sofria de um refluxo grave, assim. E a mãe, ela foi no médico, e os médicos falavam, assim, que esse sentimento que essas mães tinham era algo mais da cabeça delas, que era desenvolvimento normal. Enfim, dá para ver que muitas vezes, vendo hoje, essas mães que não foram escutadas, né? Muitas vezes, como é que eu posso dizer? Filhos dessas mães que não foram escutadas vieram a se tornar os autistas hoje. E isso é o que a gente acaba, acaba vendo e mostra um pouco do que a Nise falou, de que tem gente que só escuta com números, né? Então, a importância de tu colocar esse trabalho, essa pesquisa e comprovar dessa forma para essas pessoas que também vão estar dando os diagnósticos, vão estar Hum, trabalhando e escutando essas mães para poder ampliar a escuta também da medicina, hum, em certa é, forma. hum. Um dia a Marie Christine foi tentar explicar a tese para minha mãe, né? Aí. E aí ela dizia assim, no começo, quando o bebê não olhava, o bebê não olhava a mãe, os pais, o pediatra ele dizia, ai, madame, o problema está contigo, é tu que não está vendo e tudo, ele está olhando. Então a Laura vai tentar provar que quando a gente coloca ele de maneira mais confortável, o bebê vai olhar e ele não vai ser mais autista. E essa mãe não vai ficar mais tão preocupada. Eu achei de uma forma bem possível, assim, dela entender, mas é um pouco o que tu tá falando, né? É André teu nome, eu acho, não? É. Eu acho que é um pouco do que tu tá falando, André. Não necessariamente a gente vai, digamos, tirar o autismo né? Mas a gente vai ajudar a esse bebê a estar em... Como é que a gente vai proporcionar uma forma com que esse bebê vai poder entrar em interação e não se fechar mais? A gente vai proporcionar isso colocando já ele de uma forma confortável e que ele possa também ter
os apoios dele para fazer essa regulação tônico-emocional. Muito a gente escuta assim, porque o seu bebê, ele não consegue se regular e tudo. Não, ele não consegue. Como é que eu vou ajudar ele a se regular, a essa regulação? Então, a gente vai cuidar dos apoios dele, e tanto dos apoios dele quanto dos apoios, né, dos pais, assim, a gente também vai ser uma forma de apoio, né, para eles, para os pais. E o sensível que a Lasnik sempre pontua, que é de poder escutar a fala dos pais, de não negligenciar a fala dos pais, porque são eles que estão, né, o maior tempo com aquele bebê, com aquela criança. E é enormemente importante, Laura, né, a tua pesquisa. Pesquisa é difícil de fazer, é trabalhosa, ela exige muito esforço, mas o quanto que é importante que a gente cada vez mais tenha evidências de pesquisas bem conduzidas. Os ataques à psicanálise não vão seguir por causa disso, mas que a gente tenha evidências para mostrar. Se a gente puder, né, se debruçar, porque sim, outras áreas se debruçam às vezes mais em pesquisa. A gente acaba ficando para trás, ficando na clínica e não se debruça em pesquisa. Mas a gente precisaria se debruçar mais em pesquisas, né? Aproveitar os casos que a gente tem no consultório, juntar com colegas, montar parcerias, fazer mais pesquisas, né? Porque nem sempre se recebe financeiramente para fazer isso tudo. Não, Mas a gente eu paguei até. Exatamente, exatamente. Mas é um investimento para ampliar o nosso campo de trabalho no futuro. Então, pesquisa é um investimento na clínica psicanalítica para o futuro. Então, ela não é um custo, né? Uma Ela é uma formação. aposta. A pesquisa é uma formação, assim. Exatamente. Hoje aqui a gente está começando uma pesquisa no hospital, a gente está começando uma pesquisa sobre bilinguismo e déficit de atenção, porque aqui a gente recebe muitas crianças bilíngues, que hoje eu não trabalho mais na periferia, eu trabalho no centro de Paris, famílias, no hospital aqui onde eu tenho, não sei se por eu ser bilíngue, mas 90% dos meus pacientes são bilíngues, e a questão do déficit de atenção está sendo cada vez mais, um pouco como era o autismo há alguns anos atrás, imagino que vocês... todo mundo agora tem déficit de Tá na atenção. onda. Exatamente. Então a gente pensou isso, assim, bom, vamos unir o útil ao agradável, para a gente poder trabalhar com o déficit de atenção, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver o que é, porque também acaba que a gente se forma mais sobre o assunto, pesquisando do assunto, né? Exatamente. Porque, assim, o que teve, assim, na tese, o que tem de apoios não tem nenhuma pesquisa sobre os apoios, o que é normal, porque, na real, é uma questão muito da sensorimotricidade, do Boulanger, então não tem muita abertura. Mas, assim, tiveram muitas pesquisas de o lado que a mãe berça, fala o bebê, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, quais são as zonas que ativam, quais são as zonas que não ativam, o que aconteceu com esse bebê depois. Então, do tipo assim... Não tem alguma coisa de estudo também falando sobre o engatinhar e esse efeito a posteriori para a questão também da... Sim, tiveram. Porque na tese tem um capítulo só, né, de análise de artigos. E eu peguei só artigos científicos, na verdade. Depois eu fiz uma parte um pouco mais que revisita a teoria psicanalítica. Mas, então, e com essas pesquisas que foram feitas, a gente aprende mais ainda. Agora eu fico muito mais atenta de que lado a mãe vai embalar o bebê. E aí, Porque olha só, uma informação bem sutil de um artigo que ali na clínica, né, que no consultório pediatra, né, Magda, consegue, né, fazer um assinalamento, não é que a mãe está errando, é só dar um toquezinho, olha, pega de um lado, pega. Sabe quando a gente dobra a perna? Não dá para ficar só dobrado por um lado, tem que dobrar para o outro, tem que levantar. Uhum.
né? A gente fica atento, né, já, né? A gente Uhum. fica atento a isso. Exatamente, exatamente. Agora, o bom que no percurso, não é, Laura? Tendo aí esse acompanhamento também, no caso, com a orientadora, no seu caso, a Lasnik, e também sinalizadores lá atrás que vieram também sinalizando, como, por exemplo, a Geneve e a AG, né? Uhum, E a uhum, questão do autismo, a própria Júlia Cristeva, né? uhum, Também trazendo isso. E aquele livro dela, As Novas Doenças da Alma, né? Que é da contemporaneidade, como traz dificuldade, sobretudo lá nesses primórdios, lá nesse encontro desencontrado, mas Uhum. é aí que está a matéria-prima apaixonante para a gente Exato. transitar. E você, como essa ponte transicional, a contribuição que a Magda falou, você colocando a sua tese, transformando em livro, além de você receber, óbvio que não é o custo total de todo um empenho, né? Mas a contribuição que você Exato. vai dar para nós como profissionais nessa área, uhum. sobretudo começando numa ponta, né, Magda, com o pediatra. É isso. Muito sucesso Obrigada. para você, Laura. Obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Só um comentário para consolo do André, porque assim, ó, o meu interesse nesses 40 anos de acompanhamento começou pela mãe pedagoga e psicomotricista. E Ah, os acompanhantes terapêuticos, então, nesse mundo que a gente vai vivendo, que nos influencia, quando eu fui para a pediatria, já tinha esse olhar interessado no bebê desde pequenininho, motivado pelo trabalho da mãe. Então é muito legal de saber que são novas cabeças, André. Tem muita gente fazendo bem feito em interdisciplina. Eu não sei mais viver sem a fonoaudióloga, sem o meu grupo de trabalho que envolve mais uma pediatra, 3 psicanalistas, e a psicanálise está entranhada em muita gente. Então, acreditar nisso, que podemos ser poucos, mas tem muito médico já envolvido nisso, em interdisciplina, com humildade, conversando, perguntando: o que tu viste? Eu não consegui ver, mas o que tu me ajuda a ver? E isso está se multiplicando. Magda, de onde é que tu eres? Araranguá, Santa Catarina, e tem um trabalho através da Rede Bebê de usar o IRD no consultório, de Uhum. divulgar o IRD nas creches, para que a gente fique acompanhando a tempo. Então é muito Uhum. bonito, porque aí eu estou envolvida desde 2020 na lacose do bebê e consigo, no dia a dia, ir multiplicando isso. Só que eu não estou Claro. ligada à universidade. E o Sim. segredo é estar ligado a universidades para já na formação motivar mais gente. Então, um trabalho de beija-flor na fogueira, mas está acontecendo. Gentileza, será que você poderia botar o link, o acesso para as pessoas, a gente passar, se a Michele estiver de acordo, a Laura? Claro. Tá, obrigada. Alguma outra questão? Pessoal, queria aproveitar também um momento para, enfim, convidar vocês para quem não está inscrito ainda para a jornada que a Lasnik vai estar presente, que a gente vai poder, enfim, conversar bastante sobre isso, sobre epigenética, sobre psicanálise, sobre atendimento com bebês, lembrando que não é um evento apenas para quem trabalha na clínica, né, para quem é psicanalista ou psicólogos, é para qualquer pessoa que esteja envolvida com intervenções precoces, né, com desenvolvimento, porque isso vai responder a todas as questões e implicar numa reverberação ao longo do desenvolvimento, né, do ser humano. Então,
É uma mobilização não só de profissionais interessados no atendimento do bebê, mas como eu falei antes, alguém que escuta pessoas, eu tenho certeza. Eu levei na outra jornada que a Lasnik teve várias colegas. Ai, mas eu não atendo bebê, eu não vou atender bebê. Eu só disse, vem. E elas me agradeceram. Nossa, Michele, mas foi muito legal, porque abriu muito a minha escuta na clínica, com os adultos, com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, como eu mencionei. Então, eu deixo aqui, então, o convite. Acho que parece que tem ainda algumas vagas presenciais, me corrige, André, mas também tem a jornada, é possível também participar dela online, mas melhor ainda se pudermos estar todos em Porto Alegre, dia 15 e 16, então, no Plaza São Rafael, tá? Para ter, enfim, momentos de troca, de conversa. Aí também é a hora de fazer a rede, de conhecer profissionais que têm uma interface e uma transferência com a psicanálise, porque isso faz diferença na hora de trabalhar com o paradigma realmente transdisciplinar, em que se possam ter atravessamento de saberes, sem um é mais importante que o outro, mas que a confluência deles é que vai dar potência para esses atendimentos, né? Para intervenção com o bebê, com a família, enfim. Obrigada, muito obrigada. Espero que essa jornada ela vai ser boa já com a vinda da Uhum. Maria Cristina e vai ser, já Ela é vai trazer ótimo. bastante casos, né? Vai trazer várias áreas, Muito enfim, legal. né? Então, Não, eu desejo para vocês uma ótima jornada. Eu espero que na próxima vez que eu vou para o Brasil, a gente talvez possa se ver, né? Fazer será alguma um prazer, coisa, Laura. um E te seminário. agradecer também em compartilhar esse momento, enfim, essa 1h30 que a gente passou, agora de poder, enfim, te escutar e escutar essa linda pesquisa e estimar que se produzam muitos frutos desse material, enfim, para que pudesse compartilhar com a gente em artigos, em livros, enfim, porque é importante, assim, para, né, para que mais pessoas, que mais profissionais conheçam Para essas publicar. evidências e aí possam justificar ainda mais o nosso trabalho e a nossa intervenção. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu Horizontes, desejo muito uma obrigada. ótima jornada para vocês. Obrigada, Laura. Um bom Tchau, dia a gente. todos, obrigada a todos e a todas pela presença. Obrigada.